Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar mais um podcast Alesp e Você. Eu sou Marcela Vasconcelos, te faço companhia pelos próximos 30 minutos. E esse podcast que é uma oportunidade para que você conheça mais os nossos deputados e deputadas aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Hoje tenho a honra de receber Gil Diniz. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Marcela, pelo convite, sempre à disposição aqui de vocês. Lembrando que você pode acompanhar os nossos podcasts que já estão no ar aí, os episódios anteriores, sempre às segundas-feiras às 7 da noite. Fica disponível no YouTube com imagens e também no Spotify. Então, acessa lá para você acompanhar as conversas anteriores. Vou ler aqui a biografia do nosso deputado. Do Partido Liberal, PL, ele tem 35 anos, a gente estava batendo um papo aqui super legal antes de começar essa gravação. O deputado falando aí da história do nome, das suas origens, da família, bem bacana. Ele nasceu em Serra Talhada, uma cidade do interior de Pernambuco. Já foi assessor parlamentar federal, se especializou em máquinas industriais no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, foi carteiro, soldado temporário da Polícia Militar aqui de São Paulo e está em seu primeiro mandato como deputado estadual. Deputado, já para começar aqui a aquecer, né, os tamborins, como é que é essa história? Por que vem para a Assembleia Legislativa? Nesse sentido, antes o senhor não passou por uma Câmara Municipal, né? Como geralmente é praxe aí do sistema político, digamos assim. Como é que é isso? Vem para a Assembleia Legislativa para exercer um mandato? Conta um pouco para a gente. Marcela, parabéns pelo podcast aqui, parabéns à Rede Alesp, é uma honra estar com vocês. Eu sou pernambucano, como você disse, nasci no sertão nordestino. A minha história da minha família é mais ou menos a história de milhares ou milhões de retirantes ali que saíram do Nordeste à procura de uma oportunidade, de um trabalho, né, de fugir da seca, da violência, ali em meados da década de 90. Fui carteiro, né, você citou, é o meu apelido, o pessoal me conhece na rede social como Carteiro Reaça. Isso aí, trabalhei também como operador de telemarketing, fiz Senai, como você citou. Meu primeiro trabalho aqui em São Paulo foi aos 11 anos, eu entregava leite na região sul aqui de São Paulo, na Vila Mariana, pegava leite na Vigor, no bairro do Pari, e depois vim entregar ali na freguesia, né, na Vila Mariana. Então sempre foi uma vida voltada ao trabalho, né, tendo o exemplo aí do meu pai e da minha mãe. Dona Nena sempre foi diarista, faxineira, meu pai sempre trabalhou nos serviços gerais, foi porteiro e tudo mais. Fui porteiro também, fui vigilante no Chapericanduva, zona leste da capital. E em 2014, por coincidência, né, eu digo que é sempre Deus, né, a mão divina ali guiando a minha vida, a minha trajetória, eu conheci o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Messias Bolsonaro, num semáforo na zona oeste de São Paulo, perto ali do Shopping Bourbon, do Palmeiras, entregando santinho. Ele fazendo a campanha dele, era a primeira vez que ele se candidatava a um cargo eletivo, ele era candidato a deputado federal. Conhecia ele por conta do trabalho do pai dele, né, deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, e atravessei a rua para cumprimentá-lo. Resumindo, fizemos ali uma amizade. Quando ele foi eleito deputado federal ali em 2014, assumiu o mandato em 2015 e me convidou a trabalhar com ele. Fiquei honrado com o convite também, pedi exoneração no Correios e fui trabalhar na assessoria parlamentar na Câmara Federal, o representava aqui em São Paulo. Então, entrei, né, nessa vida política partidária justamente em 2015, né? Final de 2014 e 2015. E em 2018, quando ele veio à reeleição, o presidente Bolsonaro veio para a eleição à presidência, eu vim na dobrada com o Eduardo. O Eduardo é deputado federal, Gil Diniz, deputado estadual. O Eduardo fez 1.800.000 votos, foi o deputado federal mais votado na história do país. E eu fiz a quinta maior votação aqui no estado de São Paulo, 214.037 votos. E foi dessa maneira aí, resumidamente, né, que eu acabei entrando na política. Agora, se você me perguntasse em janeiro de 2014, o seu um dia vai ser político? Eu ia te falar que não. Político, obviamente, né, o político eletivo, né, porque todos nós somos animais políticos, como diria ali Aristóteles. Nós fazemos política no dia a dia, na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade. Mas eu nunca imaginei estar representando aí mais de 200.000 pessoas aqui no parlamento. Mas tive essa oportunidade, tive essa graça aí, como eu disse, né? Deus sempre me guiou e me quis aqui. E a gente tenta fazer esse bom trabalho na Assembleia.
Agora, o senhor mencionou essa possibilidade de entrar para o Parlamento Paulista com uma votação bastante expressiva, né? Como representar essas pessoas em um cenário tão diverso, pessoas que votaram e confiaram no senhor nesses últimos anos? Olha, foi uma renovação muito grande agora nessa legislatura. Salvo engano, mais de 50 deputados novos, né? A maioria até de primeiro mandato. Eu fui eleito pelo PSL, hoje eu estou no PL, né? No Partido Liberal, mas eu fui eleito pelo PSL. Nós éramos em 15 na bancada, todos de primeiro mandato. Todos ali foram eleitos nessa onda Bolsonaro de 2018, e é um desafio muito, muito grande. Não tem um curso para ser deputado estadual, não tem uma preparação para ser deputado estadual. Nós temos aqui o ILP na Assembleia, né? Descobri depois que a gente tem uma boa formação ali também, mas eu conhecia. Então eu tive que chegar aqui na Assembleia e aprender como funciona o regimento, como funciona a parte administrativa da casa. Para minha surpresa, né, e uma honra também para mim, a bancada me escolheu como líder da bancada. Então, além de ter que montar um gabinete parlamentar, lembrando, eu trabalhava na assessoria parlamentar, eu era um cumpridor de ordens ali. E da noite para o dia, nesse processo, eu passei ali a ter o comando do gabinete, o comando de um gabinete parlamentar. E montei o meu gabinete e montei a liderança do PSL aqui na Assembleia. Então, durante o primeiro ano, me tornei líder da bancada. Só que além de liderar essa bancada, tocar os projetos, fazer articulação nas comissões, eu precisava representar esses meus eleitores. Então, o que eu fiz? De segunda, terça, às vezes nas quintas-feiras, nós rodamos muito o estado de São Paulo. Eu conheço dezenas, centenas de cidades pelo interior de São Paulo, mesmo morando aqui na capital. Veja, de 645 municípios, pelo menos em 642 eu tive um voto. Ou seja, só em 3 municípios eu não tive nenhum voto. Mas eu tenho certeza que hoje, pessoas nesses municípios, né, foi Itaoca, Pracinha e Santana da Ponte Pensa, que eu não tive nenhum voto. Mas, devido aí às redes sociais, os meios de comunicações, a gente consegue chegar até mais longe. Então é um desafio muito grande e a gente tenta suprir isso, o quê? Através da rede social e indo aí onde a população está. Vendo as demandas, tentando atender essas demandas, mandando uma emenda parlamentar, mas principalmente, né, tentando representar aqui, defender bandeiras, né, essas bandeiras que nos trouxeram até aqui. Perfeito. Bom, aqui na LESP, o deputado Gil Diniz coordena 3 frentes parlamentares em defesa dos caçadores, atiradores e colecionadores, em promoção e ampliação do PROERD, que é um programa educacional de resistência às drogas, e em defesa à vida. Vamos falar um pouquinho dessas frentes parlamentares, deputado? Qual você quer começar? Quero começar pela dos caçadores, porque é um tema bastante atual, né? Sim. E eu já emendo para uma pergunta, né, que muitas vezes pode ser a pergunta de quem está acompanhando a gente. Armar a população é uma saída para combater a violência urbana? Olha, na verdade, né, quando nós defendemos o armamento civil, o que nós defendemos? É a legítima defesa. Nós defendemos, não é que o Estado saia aí distribuindo armas como se fosse doce, pirulito, para quem quer que seja. Não. O que a gente defende? Que o cidadão de bem, o cidadão comum, o cidadão trabalhador, tenha o direito ao acesso à arma de fogo, se assim ele quiser. Desde que ele se prepare, desde que ele tenha ali os requisitos para ter essa arma de fogo, para possuir essa arma de fogo. E no Brasil é altamente restritivo, as nossas leis restringem muito. E, Marcela, se você for ver no período do governo Bolsonaro, né, lembrando aqui, fui eleito graças à família Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro. Sempre nós crescemos com o mantra, olha, mais armas, mais mortes. Mais armas, mais mortes. Hoje nós provamos o contrário. Nós temos mais de 1 milhão de armas legais nas mãos de civis. Novamente, civis que se prepararam para ter. Fizeram um teste psicotécnico, fizeram um teste de armamento e munição, um teste prático, como se fosse aquele teste de volante lá que você precisa tirar na autoescola para ter a sua habilitação. E o número de homicídios no Brasil diminuiu. Nós estamos batendo recordes e recordes na diminuição de homicídios. Ah, deputado, mas isso não tem nada a ver, não tem nenhuma causa e efeito. Tudo bem, mas se nós triplicamos, quadriplicamos o número de armas de fogo legal na mão do cidadão e os homicídios caíram, cadê aquele mantra, aquele ditado que mais armas
mais mortes. Olha só, mais armas nas mãos dos criminosos que nós não queremos, que nós combatemos. Então o objetivo da frente parlamentar é trazer a discussão para a Assembleia Legislativa, né, para essa Casa Legislativa, que é a principal Assembleia da América Latina, e desmistificar. Olha, o caçador, o atirador, o colecionador, ele é um cidadão de bem, um cidadão trabalhador que apenas quer o acesso à arma de fogo para sua legítima defesa. Apenas isso. E tem dado muito certo, né? A gente tem feito um trabalho muito importante nesse setor e reconhecido aí pelos CACs. Vou fazer então a minha pergunta relacionada à segurança pública, que a gente tinha separado mais para diante, já para emendar e a gente continuar nessa conversa. Qual o modelo ideal, deputado, hoje, se é que ele existe, né? Para que a gente repense a segurança pública, por exemplo, no estado de São Paulo. Como é que o senhor observa isso? Olha, um modelo ideal é difícil, né? A gente precisa ter um equilíbrio aí. Mas o que nós notamos nas nossas forças de segurança hoje, principalmente Polícia Militar e Polícia Civil, nós vemos aí um desgaste da força de segurança. Os nossos policiais não sendo reconhecidos como um servidor público, e um servidor público essencial justamente para manter aí o tecido social. Há um tempo atrás, um mês atrás, nós aprovamos aqui um aumento de salário dos nossos servidores da segurança pública. 20% no aumento de salário. Era o mínimo que essa casa poderia fazer. Eu gostaria de aumentar ainda mais o salário desses servidores. O governador tinha prometido que o salário dos policiais seriam o maior no Brasil. Não chegou nem perto disso, mas a gente quer continuar aumentando aí o salário. Então, assim, prestigiando, né, dando o mínimo de dignidade para esses servidores públicos, a gente já melhora e muito a qualidade, né, do nosso sistema de segurança. Polícia Civil nem se fala, está sucateada aqui no estado de São Paulo. Então o que a gente quer? Dar melhores condições de trabalho para os nossos policiais, a remuneração, realmente uma remuneração digna. A gente não pode ter um policial militar, um policial civil, morando numa região de tráfico de drogas, numa região onde ele e a família dele correm risco de vida, que a qualquer momento ali ele pode ser mais uma vítima dos criminosos. Então, dificilmente a gente vai atingir um modelo ideal em si, mas a gente quer sim, com o nosso mandato, né, trabalhar para prestigiar, promover a segurança pública nesse sentido, de prestigiar o servidor da segurança pública. Agora, um tema do qual também está previsto aí nas frentes parlamentares em que o senhor coordena é a questão das drogas, que hoje é ligada à segurança pública e também tem a vertente social. É um tema bastante complexo. Como esse tema tem sido trabalhado aqui na LESP, pelo seu mandato também, e que dá para a gente falar desses últimos anos aí em relação a isso, as drogas, que é complexo de tratar, né, deputado? Sim, nós abrimos, né, a frente parlamentar aí para promover, né, em promoção do PROERJ, né, que é esse programa de erradicação de drogas e violência. Eu tive contato, Marcela, com o PROERJ na escola pública do meu filho. Meu filho mais velho, Natan, estudava numa escola pública na zona leste de São Paulo, no Alfredo Ascar, e lá haviam policiais militares dando esse... não é um curso, né? É uma formação. E um dia eu chamei o Natan para vir aqui na Assembleia, ia ter um evento. Ele disse: pai, eu não vou, hoje tem aula do PROERJ. E me chamou a atenção ele dispensar ali um compromisso comigo para ter essa formação com policial militar. Fui atrás, procurei e comecei a entender como funcionava o programa. E achei fantástico, achei o máximo. Trouxe aqui para casa, né, a proposta, e vários deputados aqui apoiaram. O que nós estamos fazendo? Levando recursos, levando emendas parlamentares para a Polícia Militar. E lembrando, esse programa, ele faz o quê? A formação da criançada, da criança e do adolescente no combate primário, na prevenção ao uso de droga, principalmente as drogas ilícitas. Então, isso também faz parte da segurança pública. Não deixar que essas crianças tenham o acesso. Na verdade, não é nem deixar que não tenham acesso, é para que essas crianças tenham ali a convicção de não cair, né, nesse canto da sereia, que é o uso de droga ilícita. Então, a gente usa o mandato também para promover os nossos policiais militares que fazem esse trabalho de prevenção ali nas escolas públicas e, obviamente, né,
fazer esse combate primário à drogadição, justamente na sala de aula, com a molecadinha ali de 7, 8, 9 anos. Agora, como a gente pode aprimorar outros programas de prevenção às drogas? O senhor acredita que a gente vive hoje uma guerra às drogas? Sim. Como reverter ou buscar alternativas nesse sentido aqui dentro do parlamento? Olha, eu sou favorável não a guerra às drogas como algo subjetivo. Eu sou favorável à guerra ao traficante, ao combate ao traficante, a esse criminoso, né, que acaba aí com as nossas famílias. Essa pessoa, esse drogado, esse usuário, esse viciado, ele precisa ser resgatado. A gente precisa estender a nossa mão, ele entender que ele precisa de ajuda nesse momento terrível, e que essa família também precisa de ajuda. Nós temos uma parceria, o nosso mandato é uma parceria com o Ministério da Cidadania, ministro João Roma, na questão das clínicas, né, terapêuticas, nas entidades terapêuticas. Visitei recentemente a Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá, do Frei Hans, que faz um trabalho belíssimo, excepcional, fantástico, belíssimo, no resgate dessas pessoas. Então nós temos aí também uma batalha ideológica com a galera da esquerda aqui, da extrema esquerda, por exemplo, né, me considero de direita, né, um conservador de direita, porque muitas dessas entidades, elas são ligadas a igrejas. E eu acho isso fantástico, porque eu acho que eu creio, né, firmemente que o usuário, o viciado, para ele começar esse tratamento nessa clínica terapêutica, ele tem que estar convencido dessa doença que ele tem, física, mas essa doença espiritual também. E ele só vai ser curado quando ele tiver essa conversão na vida dele. E a religião, ela ajuda muito nesse processo, ajuda demais nesse processo. E tá aí um exemplo de sucesso para você que queira conhecer, né, essas comunidades terapêuticas como a Fazenda da Esperança do Frei Hans. Então a gente tem essa parceria, a gente tenta trabalhar nessas outras vertentes, no combate ao criminoso, fortalecendo a polícia militar, fortalecendo também esse combate primário, né, para que a molecadinha não caia justamente nessa utilização de substância ilícita, e justamente para aqueles que, porventura, caíram, acabaram ficando viciados, e obviamente, né, isso acaba com a família. É um desgaste tremendo, né? Você que tem um familiar aí, você que é drogado, você sabe do que eu estou falando. Então a gente quer resgatar, quer trazer essas pessoas para que tenham um pouquinho mais de dignidade. Então a gente estende a mão, tenta. O governo federal ampliou, se eu não me engano, 3 vezes mais leitos durante esse mandato do presidente Bolsonaro para essas comunidades terapêuticas resgatarem esses drogados. Agora vamos para a última frente parlamentar, que é em defesa da vida, né? Como promover políticas públicas nesse sentido, deputado? Porque muitas vezes o debate, eu imagino, né, pelo que a gente observa, esbarra nessa questão religiosa, né? Como é que o senhor defende isso e traz esse tema aqui para a Assembleia? Olha, eu sou católico apostólico romano, né? Um péssimo católico. Você que é católico ou evangélico aí, ore por mim, reze por mim. Mas a questão da vida, você não precisa ser religioso. É um direito humano fundamental. A vida. Se o ser humano que está ali em formação no útero materno, ele não tem chance de nascer, o primeiro direito humano está sendo violado. Então nós trouxemos aqui para o parlamento também essa discussão, principalmente, Marcela, a discussão do aborto. A nossa legislação, ela tem uma previsão, né, que em alguns casos as mulheres não são punidas se optarem para o aborto. Por exemplo, a questão do estupro, a questão do risco de morte da mãe. Só que nós estamos observando que hoje nós vivemos uma cultura de morte. Olha, eu acho que eu não estou no momento de ter filho. Poxa, mas eu engravidei. Aborta. A opção é o aborto. Peraí, calma aí. A gente está falando de vida. Quem tem o direito de tirar a vida de outro? E principalmente de um ser em formação, de uma vida em formação, de um ser humano em formação no útero materno, que deveria ser o ser humano mais protegido pela nossa sociedade. Então nós abrimos essa frente parlamentar aqui justamente para promover não a cultura da morte, mas a cultura da vida, para dar opções a essas mulheres de levarem a gestação adiante, terem os seus filhos com o mínimo de dignidade possível e, obviamente, combater o
aborto. Isso vai de encontro aí com o projeto de lei, a lei 17.433, que fala do dia do nasciturno. Exatamente. É uma conscientização, deputado, sobre esse tema? Sim, exatamente, né? A semana do nascituro é uma semana nacional. Como eu disse, né, eu sou católico. A Igreja Católica no Brasil e no mundo também, ela promove uma semana de conscientização, né? Uma semana pró-vida, que nós falamos, e existe esse dia, o dia do nascituro. Então foi uma maneira de colocar, de trazer ao debate essa questão da vida, né, do nascituro, daquele ser humano em formação no útero materno, colocar no calendário oficial do Estado de São Paulo. Olha, deputado, mas é só uma data. Não é só uma data. É justamente o debate sobre essas questões tão sensíveis à sociedade. Então, de um lado, nós temos grupos que defendem, por exemplo, agora na Colômbia, a Suprema Corte colombiana aprovou, disse que é constitucional o aborto até 26 semanas. Visitei mês passado o CAISME, um centro de assistência à saúde da mulher em Campinas. Fantástico, fantástico o centro que nós temos ali na Unicamp. E os médicos lá me disseram, deputado, com 26 semanas tem seres humanos que nascem e que sobrevivem, que às vezes ficam numa UTI neonatal, são ali alimentados, acompanhados e sobrevivem. Então, você liberar o aborto, como foi feito na Colômbia, como foi feito na Argentina, para nós aqui é temeroso demais. E esse debate, ele cada vez mais aumenta na sociedade brasileira. Vários grupos aí, né, como eu falei, grupos de esquerda, eles querem ampliar o tempo de aborto para 12 semanas, 3 meses. Alguns já dizem, né, 26 semanas. E em outros países, principalmente na Europa, já tem gente discutindo, Marcela, creia você ou não, procura aí no Google você, aborto pós-parto. O nome disso é homicídio, mas já tem gente defendendo isso. Então, novamente, né, como eu sou pró-vida, né, como eu tenho esse valor, e não um valor religioso, é um valor que eu aprendi dentro de casa, com meu pai e com a minha mãe, fazendo o máximo, né? Você imagina lá um casal de pernambucanos tentando sobreviver naquela seca, naquela violência. Seria muito mais fácil para minha mãe ter me abortado. Não, ela teve esse compromisso com a minha vida, me trouxe ao mundo e fez de tudo que ela podia fazer para me dar um mínimo de dignidade. Graças a Deus, dona Nena assumiu esse compromisso e aqui estou eu. O deputado está aqui com a gente, falando com você aqui no nosso podcast. O senhor falou de religião. Bom, a Lei 17.434 reconhece a atividade religiosa como essencial para a população no estado de São Paulo. Pelo período, dá para perceber que foi na pandemia. Como é que o senhor observou isso para propor, né, esse projeto que virou lei? Nesse sentido, religião como essencial durante a pandemia, porque a gente viu todo um caos instaurado, né? Pessoas, enfim, saúde mental e tudo isso. Como é que... Marcela, a nossa Constituição, ela prevê a liberdade religiosa. Esse projeto não seria necessário se governadores e prefeitos não tivessem fechado as nossas igrejas no período da pandemia, como fizeram. Lógico, em alguns momentos, medidas mais restritivas, tudo bem, mas fecharam as nossas igrejas aí, independente se é a igreja católica, se é a igreja evangélica, se é muçulmano, se é judeu, não importa, se é espírita, se é do candomblé, não importa, fecharam as igrejas. As igrejas que fazem um trabalho social fundamental, não só no período de pandemia, mas em toda a história das nossas igrejas. Isso foi um crime que fizeram. Pararam, tem vídeos aí, procura no YouTube, padres celebrando a missa sozinho. Ele, talvez mais uma pessoa ali, a câmera, fiscais entrando ali e parando a transmissão de uma missa. A mesma coisa se deu com alguns pastores. Um crime. E eu espero que justiça seja feita, se não aqui, depois dessa vida. Agora, entrei com esse projeto de lei, a Frente Parlamentar Evangélica abraçou, né, o deputado Gilmaci Santos do Republicanos, que é ligado à Igreja Universal. Ele entrou como coautor e nós conseguimos tramitar esse projeto de lei e aprovar
a igreja, as igrejas, né, como serviço essencial. Lembrando, a igreja tem o seu papel espiritual, obviamente, que é relevante. Agora, a igreja também faz um papel assistencial, social, que muitas vezes chega onde o Estado não consegue chegar. Então, nós só reconhecemos o que a Constituição já reconhecia, porém, o governador de São Paulo ele vetou o projeto. Então, a princípio, mesmo aprovando por unanimidade no plenário, o governador vetou. O que nós fizemos? Trouxemos a discussão novamente para as comissões, articulamos com a frente parlamentar evangélica, né, com os deputados católicos aqui da Assembleia Legislativa, poucos ainda, mas estamos aumentando aí esses quadros, e conseguimos derrubar o veto do governador. Então, assim, eu fico orgulhoso demais, por quê? Porque a minha primeira lei aprovada aqui na Assembleia de São Paulo foi justamente tornando o serviço religioso essencial. E ainda mais difícil que aprovar uma lei aqui, Marcela, é derrubar um veto do governador, porque eu sou oposição ao João Dória. Mas ainda assim, como era um projeto extremamente relevante, que perpassava as bancadas, tive o apoio dos deputados e pudemos aí derrubar o veto, né? À época, o presidente em exercício era o Wellington Moura, também do Republicanos, e promulgamos aí essa lei fundamental para garantir a liberdade religiosa no estado de São Paulo. Tem muito papo para rolar, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, caminhando já para as considerações finais do nosso deputado aqui, falando com você. Deputado, foi possível fazer um balanço desses últimos 4 anos e as expectativas, né, daqui para frente, já num cenário um pouco mais otimista da pandemia, né, o plenário voltando, a gente podendo caminhar sem máscara aqui na Assembleia Legislativa. Quais são as expectativas e também esse balanço? Olha, são muito boas, né? Nós vamos disputar uma eleição agora, eu venho para a reeleição. Nós temos um candidato também para a disputa do governo de São Paulo e acreditamos que no ano que vem muita coisa muda aqui na Assembleia de São Paulo e no Executivo Paulista também. Vai ter uma renovação enorme, mais uma vez. E olhando para trás, para o que nós conseguimos fazer, eu acredito que sim, que eu consegui, nesses 3 primeiros anos, né, fechando agora o 4º ano de mandato, representar o meu eleitor, fiscalizar o executivo estadual, o governador, os seus secretários, e conseguir, né, colocar aqui alguns projetos de lei que se tornaram lei e trazer à discussão vários temas sensíveis na sociedade, representando, obviamente, esses meus eleitores. Então, acredito aí que a missão está sendo cumprida, mas sempre estou aberto aos nossos eleitores, aos nossos seguidores, à população de São Paulo, para nortear o nosso mandato, né, para que a gente possa fazer um trabalho ainda melhor pelo povo de São Paulo. E o balanço do mandato, um primeiro mandato, o senhor avalia como positivo essa construção diante de todas as dificuldades impostas em relação a trabalho remoto, ter que aprender, né, a dinâmica do parlamento, como o senhor citou anteriormente? Olha, para quem tinha em 2014, né, a preocupação de olhar se uma carta tinha um selo, se tinha um endereço, entregar ele na caixinha da Dona Maria, eu acredito que sim, a gente fez bastante coisa, liderando a bancada do PSL, como eu disse, no primeiro mandato, fazendo aqui essas alianças, essas construções, né? Nós estamos no parlamento, né, que é uma casa de diálogo com o diferente. Então, nós conseguimos ter esse balanço positivo. Diminuímos, acho que foi a única casa legislativa que diminuiu o salário dos parlamentares durante a pandemia. Parabéns aqui ao presidente Cauê Macris, Carlão Pignatari agora, e a todos os deputados que abriram mão de parte de seus proventos justamente para dar exemplo às outras casas legislativas, né, ao serviço público de um modo geral. Conseguimos ajudar também com várias medidas no combate, né, ao Covid-19. Obviamente, né, há várias discussões, né, há vários pontos de vista, né, eu discordo de vários aí que foram impostos, mas estamos voltando à vida normal, graças a Deus. Agora aqui na Assembleia, sem máscara, com o plenário presencial, né, é muito importante. E também, né, a pandemia trouxe esse aspecto mais tecnológico para o debate público, né? Nós fizemos várias sessões, aprovamos vários projetos por meio remoto. Então, o deputado não precisou estar aqui no parlamento para estar fazendo a discussão.
e é uma coisa que veio para ficar. Justamente essa forma remota aí de fazer a tramitação dos bons projetos aqui na Lesp. Esse é o deputado Gil Diniz, do Partido Liberal, falando com você. Muito obrigado, deputado, pela sua presença aqui. Obrigado, Marcela. Estou sempre à disposição. Volto mais vezes. A você que esteve com a gente até aqui, muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar numa próxima. Lembrando que você pode acompanhar tudo que acontece aqui no Parlamento Paulista pelo site e também na TV da Rede Alesp e nas redes sociais. Não esquece também de conferir os episódios anteriores do nosso podcast, que está no YouTube e no Spotify. Obrigado pela sua companhia, Alesp e você mais que perto juntos. Até uma próxima.